Montevidéu, 9 de novembro de 2022. Querido Tibério, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é um prazer intenso ter você neste projeto. Gostaria de lhe provocar nesta carta para que você fale um pouco do que são os papéis como as peles das deusas, no conceito colocado pelo texto de Galiano. Ao definir este texto, dentro da imensa obra de Galiano, busco aprofundar questões referentes à essência da comunicação entre as pessoas, o que de mais precioso pode existir na ação de enviar e receber cartas, das experiências táteis, olfativas, visuais e auditivas por elas propiciadas, e talvez gustativas, caso alguém resolva comer um pedaço de papel. No caso do período das invasões europeias, descobrimentos e colonizações, é bem clara a imposição de um Deus único que unificaria a diversidade espiritual dos povos originários. A Bíblia, como mensageira do Deus único, impressa em papel branco, leva-me a interpretar o Deus único, branco, macho. Esse mesmo Deus, creditado como amigo, é uma metáfora geradora de possíveis confianças e verdades, pois acredito que a mentira era algo desconhecido por aqui. Com isso, quero dizer também que os próprios evangelizadores acreditavam na Bíblia como verdade absoluta. Estou enviando, junto com esta cartinha, folhas de papel colorido. Cada pessoa do projeto terá uma cor. E recomendo que façam um rascunho para usar somente uma folha, somente a frente, para cada uma das 9 cartas que serão escritas por você ao longo dos próximos 9 meses. E caso aconteçam erros e borrões, deixe-os na carta, como marca do seu processo. Sintam-se livres, falem o que desejam, rabisquem, desenhem, etc. Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2022. Querida amiga Eliane, não me lembro da última vez que escrevi uma carta em formato analógico. Não seria exagero afirmar que essa é uma prática que foi abandonada ainda no século passado, quando comprei meu primeiro computador e a comunicação passou a ser através da rede mundial de computadores, tanto a nível profissional quanto aquela afetiva. O outro lado da experiência, receber uma carta em formato analógico, é recente, coisa de meses atrás, quando alguém colocou uma carta manuscrita e apócrifa na minha caixa de correios. Era uma mensagem religiosa de cunho evangélico e o conjunto, texto, caligrafia e o papel timbrado me passou a ideia de que aquela carta poderia ser um castigo imposto a alguém como reparação por alguma desavença na esfera religiosa. Será que é disso que trata Galiano? Essa capacidade da escrita, o papel, o texto, o contexto e a forma traduzirem sensações que vão além do que está gravado? Saberemos, ou não, nas próximas cartas. Um abraço afetuoso, Tibério. Montevidéu, 9 de fevereiro de 2023. Querido Tibério, nosso projeto está sendo travado pela demora dos serviços dos sistemas de transporte e entrega de correspondências, o que me dá a impressão de estarmos em planetas diferentes. Mediante este fato, penso que uma solução seria usarmos os pombos-correio. Parece que são mais eficientes. Que achas? Aqui a vida segue com as dificuldades normais de uma imigrante recém-chegada a este país lindo. Comentando sua carta, as cartas analógicas são realmente surpreendentes, porque propiciam ampliações de seus significados. Carregam também resíduos físicos, invisíveis a olho nu, de quem a escreveu, que são acrescidos dos resíduos de quem as recebe. Se comparamos a carta escrita à mão, recebida por você na sua porta, com mensagens religiosas, ao papel como a pele de Deus, de que nos fala Galiano, podem sim ser lidas, ambas,
como castigos. Segundo Mário Benedetti, Deus somente toca harpa e mal, do que concluímos que não estaria escrevendo nada e muito menos fabricando o papel onde escrever. O que está escrito, me parece, possibilita caminhos para sentipensares, se a pessoa receptora estiver aberta. É fantástico observar as palavras, seus significados e o conjunto estético que formam. Beijos, beijos e beijos, Eliane. Belo Horizonte, 20 de março de 2023, 6 horas e 27 minutos. Querida amiga Eliane, confesso que fico em dúvida se todos os avanços tecnológicos nos trouxeram um sistema de comunicação que verdadeiramente aproxima as pessoas. O fim do papel é só um reflexo desses avanços. Não vamos voltar aos pompos-correios. Esses já não voam para longe, encontram alimento em abundância nas ruas e praças das cidades. Mas desistir jamais. Os dias me carregam, ou será que eu que os empurro para a frente? Para o improvável. O silêncio não substitui a ausência. Existir é só um conceito. Com afeto, Tibério. Montevidéu, 30 de abril de 2023. Querido Tibério, uma vantagem de não conseguir ler as cartas de vocês é poder ouvi-las nas lindas vozes das pessoas que fazem este projeto. Creio teres razão em teu questionamento e que os sistemas de comunicação colocados à nossa disposição criam uma falsa proximidade e talvez um afastamento dos sentimentos que realmente necessitamos cultivar para nossa possível humanização. Não estou certa de em qual direção estamos indo. Somente consigo pensar em um abismo praticamente intransponível. Nossos corpos já o sentem, apesar de nossas mentes o negarem. Comentando os dias a que te referes, Eduardo Galeano, em Os Filhos dos Dias, nos ensina que os dias nos fizeram, que somos feitos dos dias, nós, os buscadores de vida. E já em outro livro, que as bocas do tempo contam a viagem. Tua frase, o silêncio não substitui a ausência, levou-me a um profundo sente-pensar do real significado dessa afirmação. E em minha busca, cheguei à obra 4 minutos 33 segundos de 1952 do compositor John Cage, 1912 a 1992. Nessa peça, onde os músicos não produzem nenhum ruído, o público, através de seus movimentos nas cadeiras, respirações, etc., é o executor dessa obra sonora. Cage afirma que o silêncio não existe. Talvez nossa existência seja tão simplesmente o conceito que escolhemos para ela? Será que uma boa tarefa é construirmos novos paradigmas para vidas mais abertas e plenas? Das terras dos ventos gelados e dos calores ardentes, Eliane. Belo Horizonte, 20 de junho de 2023. Cara amiga Eliane, vou começar a te responder pelo fim da sua carta. Será que o mundo é redondo para que compreendemos nossos movimentos de retorno ao mesmo ponto? Penso que andamos em círculos para reforçar nossa incapacidade, enquanto raça humana, de avançarmos de volta ao ponto inicial. Isso representaria uma possibilidade de progresso, que sabemos é um paradoxo, pois o progresso tem trazido mais retrocessos que avanços. Desculpe o tom pessimista e a descrença em ser humano. Os tempos correm e se esgotam na mesma proporção em que destruímos o planeta, nossa casa. Concordando com Galeano, quando ele diz que somos feitos dos dias, reforço que somos também consumidos pelos dias, na medida em que desprezamos a importância que estamos presentes no presente.
valorizando os minutos mais que as horas, os dias mais que a semana. A ver, não temos muito tempo. Até breve. Montevidéu, 20 de julho de 2023. Querido Tibério, a história do nosso planeta e, em nosso caso, da América Latina, está repleta de pessoas fundamentais nas lutas e também de situações limite e estruturas que promovem a destruição de nossa linda casa e, como consequência, também evidenciam a urgência de nossas lutas diárias, apesar do arredondamento do qual falamos em nossa última carta. O ponto para o qual voltamos não é exatamente o mesmo. Uma célula diferente já pode fazer muita diferença. Esta é a minha carta número 4. Ela marca um ponto de inflexão no projeto. As cartas 4, 5 e 6. Apresento uma lista de nome de pessoas, lugares e situações que são exemplos de lutas contra os paradigmas que justificam o capitalismo e sobre as estruturas que o construíram e ou o estão garantindo em nossos dias. A meta é sempre pensarmos esses nomes a partir de nossos pontos de vista. Por favor, escolha um nome e inicie uma conversa comigo, baseando-se no nome ou palavra que você escolher. Os nomes, palavras, são citados na trilogia Memórias do Fogo, de Eduardo Galeano. Ao escolher um nome, você também estará escolhendo um assunto: lutas indígenas, reforma agrária, arte, negritude, democracia, etc. De Os Nascimentos, as Amazonas, Árvore da Vida, Atahualpa, Inca, Saragut, Inquisição, Gregório de Matos, Rio de la Plata, Utopia, Palmares. De As Caras e as Máscaras, Aleijadinho, Gregória Passa, José Gervásio Artigas, Simão Bolívar, Rio Bravo, José Martí, Karl Marx, Praça de Maio, Manuela Sáenz, Nani, Jamaica, Pachamama, Paraguai, Augusto Sandino, Chica da Silva. De O Século do Vento, Salvador Allende, Delmira Agostini, Lima Barreto, escritor, Canal do Panamá, Fidel Castro, Charles Chaplin, Isadora Duncan, Charlotte Gilman, Che Guevara, Frida Kahlo, Martin Luther King, latifundiários, Gabriel Garcia Marques, Julio Antônio Mella, Pablo Neruda, Olga Benário Prestes, Villa Lobos, Emiliano Zapata. Como subsídio, seguem por e-mail os arquivos dos livros citados. Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 2 de novembro de 2023. Cara Eliane, a dificuldade em manter uma regularidade nesse projeto de troca de correspondência impede que o fluxo das ideias e pensamento ocorra de maneira mais dinâmica e proveitosa. Faz parte. Você me pede para escolher um nome ou tema citado na trilogia do Fogo, Memórias. A tarefa é difícil, já que tantos me instigam o debate. Fico tentado a escolher Charlie Chaplin, talvez pela familiaridade que tenho com a sua obra, ou mesmo Pablo Neruda, que me acompanha desde a juventude, fazendo parte da minha história. Mas vou escolher um outro verbete da sua lista, que é Utopia. Utopia me instiga o pensamento não somente no sentido estrito da palavra, incluindo certa alienação,
Podemos discutir utopia a partir de um sentido de escape, de saída? Seria a utopia uma alternativa? A palavra está com você. Um beijo, Tibério. Montevidéu, 11 de novembro de 2023. Querido Tibério, realmente já estamos distantes da paciência para as correspondências físicas. Você me diz que ficou em dúvida entre Charles Chaplin, Pablo Neruda e utopia. E, finalmente, escolhe esta última. Isso é bem interessante, porque creio que Chaplin nos apresentou de forma primorosa a distopia. Neruda, Paciência e Política, é exemplo de sonho utópico. O termo utopia vem do grego, ou não, e topos, lugar, ou seja, um não lugar. Alguma coisa que, pela essência de sua definição primeira, não existe como ponto de chegada, mas certamente como caminho. Será que vivemos todas e todos sempre buscando algo que somente existe em nossa imaginação? O que seríamos sem nossos ímpetos criativos, utópicos? Ao pensarmos em utopias, já que é disso que estamos falando, precisaríamos nos fazer algumas perguntas sobre como seria esse lugar, essa coisa. Negarmos nossas utopias seria negarmos a nós mesmos ou a nós mesmas? Será que, ao imaginarmos as impossibilidades, isso serviria para nos imobilizar, nos conformar ou para nos fornecer novos fôlegos? Ao sempre pensarmos o mundo, nunca conseguiremos nos conformar, nos acomodar. Eduardo Galeano viveu para acreditar nos sonhos e buscar formas de fomentar alguns deles. Isso faz sua obra viva e pulsante. A vida é feita de estímulos aos sonhos? Considerando que não temos outra saída, poderias fornecer algumas pistas de como seria esse não lugar? Com o que podemos cooperar, ajudar a tornar possível? Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2024. Cara amiga Eliane, a escolha desse tema, utopia, está diretamente ligada ao próprio direito de sonhar, como você bem colocou em sua última carta. E fazendo coro com Galeano, quando ele diz que a utopia está no horizonte, esse não lugar que jamais alcançaremos a não ser nos nossos delírios. Hoje, da altura dos meus 64 anos, vejo com outra simbologia todas essas metáforas. Estou mais perto do horizonte, mesmo que jamais o alcance. Entenda que não se trata da disposição de caminhar em direção ao horizonte. Comparo com o sentimento zen de entendimento e tranquilidade, onde as disputas, conflitos e necessidades de afirmação desaparecem. É quase um alívio suave numa paisagem mineira. Sigamos. Beijões, Tibério. Montevidéu, 25 de fevereiro de 2024. Querido Tibério, o transcorrer deste projeto é repleto de sustos e desassossegos, porque cada um de nós, os 9 participantes, temos vida além das cartas, e muitas coisas acontecem nesses percursos. Por outro lado, são exatamente nossas vidas que nos fazem quem somos e conformam a maneira como abordamos este projeto. A jornada está um pouco mais lenta do que prevíamos de início, mas estamos bem. São muito poéticas tuas falas sobre as utopias em tua última carta. Talvez o amadurecimento seja exatamente isso, de assimilar e praticar o Zen em nossas vidas. E assim, nossos caminhares até esse horizonte infinito
sejam repletos de contemplações e coisas belas que talvez nunca antes havíamos percebido. Creio que cada um de nós tem ou teve situações e momentos que nos fizeram ou nos fazem sonhar, ver horizontes, construir utopias para nós mesmos ou para nossas sociedades. Na sua próxima carta, encerraremos essa segunda etapa. Gostaria que nela você fizesse uma amarração do tema utopia. Talvez falando um pouco sobre o que seria esse mundo ideal para você, colocando em palavras, germinando sonhos. Sente Pensando o Mundo, Eduardo Galeano sempre ressalta o sonho como essência do que nos faz humanos. Viva a vida! Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 18 de março de 2024. Cara amiga Eliane, espero que esta carta te encontre bem disposta para enfrentar a última etapa desse seu ambicioso projeto. Reunir 9 almas e propor uma troca de pensamentos e sentimentos através de cartas enviadas pelo serviço postal implica em aceitar os imprevistos e ajustar a rota durante a viagem. Existe um outro elemento que considero mais complexo, que são as demandas e reflexões sobre a literatura de Galeano. Ainda não percebi a potência política desse projeto. Acredito que isso ainda esteja sendo maturado na cabeça da artista e deve florescer nos próximos passos. Será que é disso que trata a sua utopia? Já pensando na próxima carta e no tema proposto, é impossível não trazer outro mineiro para a discussão. Cito aqui Fernando Brant, que certamente leu Galeano. Porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Um beijo, Tibério. Montevidéu, 3 de março de 2024. Querido Tibério, oxalá sejamos dignos da desesperada esperança. Eduardo Galeano. Nesta carta, que é a de número 7, iniciamos a terceira e última etapa do Peles das Deusas, cartas 7, 8 e 9. Esta carta é igual para todas as pessoas participantes deste projeto. Em cada uma das 3 últimas cartas, eu solicitarei respostas a algumas questões que estão relacionadas ao sente-pensar de Eduardo Galeano. Galeano divide os seres humanos da nossa atualidade entre os indignos e os indignados. Na verdade, toda a sua obra nos demonstra claramente suas opiniões a esse respeito. A colocação aqui é que um caminho do meio já não é mais possível na atual situação do planeta. Boa parte das pessoas indignas, nós sabemos muito bem quem são, o que pensam e o que fazem. E prefiro que não falemos sobre elas. Na sua carta, gostaria que você discorresse sobre as pessoas indignadas. As pessoas indignadas estão em que parte de nossas sociedades? Você ressaltaria alguma pessoa indignada que é indispensável no contexto mundial de hoje? Lembre que neste momento estou solicitando que você escreva quais as mensagens sobre dignidade, sobre pessoas dignas, você gostaria de imprimir nas peles das deusas. Lembre que vivemos em tempos de falas sucintas. Imagine uma deusa que usa uma saia, na qual as suas falas estarão impressas. Aguardo, ansiosa, suas opiniões. Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 19 de abril de 2024. Querida Eliane, dar voz aos indignados implicaria encontrar ouvidos dispostos a essa audição. Não posso dizer que os indignados são maioria. Talvez superem aqueles dispostos a ouvir lamentos de quem não se adequa.
Certamente encontramos indignados em todas as camadas da nossa sociedade, cada um na sua bolha, conceito que talvez Galiano não tenha abordado. Assim sendo, cada um se indigna com aquilo que lhe é mais próximo, eventualmente se esquecendo de erguer a cabeça e enxergar mais adiante, para se indignar com outro evento ou situação. Eu diria que todos os indignados são imprescindíveis. Pensando em uma frase sobre indignação, vou parafrasear o padre Júlio Lancelotti, que disse: minha perspectiva é o fracasso, porque se nesse sistema eu não fracassar, é porque me aderi a ele. Um beijo, Tibério. Montevidéu, 4 de maio de 2024. Tibério querido, está indo muito bem o nosso projeto de cartas. Vem sendo importantíssima a maneira como cada uma das pessoas participantes responde às minhas provocações. Continuamos nesta carta imaginando que ela vai ser impressa no corpo de uma deusa. Esta é a proposta das 3 últimas cartas. Eduardo Galeano, em seu Sente Pensar o Mundo, nos apresenta a necessidade de vitamina E de entusiasmo. Isso é um enorme desafio. Meu entusiasmo prende-se à minha capacidade de germinar e gestar provocações para Sente Pensarmos o Mundo. Creio que este projeto é um dos resultados desses processos provocativos, para os quais costumo reunir várias pessoas com a finalidade de caminharem junto comigo. Esta é uma de minhas tarefas diárias. Quem vou provocar hoje? Como? Pensando no positivo, como você mantém o seu entusiasmo? O que você nos sugere na busca de significados, pertencimentos e criação de novas formas de entusiasmo? Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 3 de julho de 2024. Querida Eliane, bom saber do bom andamento do projeto. Chegando perto da conclusão, espero que traga outras perguntas e outros apontamentos sobre o mundo, sobre nós mesmos e sobre outros projetos que virão, e por que não outras provocações. Respondendo sua carta de 4 de maio, que avança o Sente Pensar de Galeano, ao apresentar a necessidade de vitamina E, de entusiasmo, penso que mantenho meu entusiasmo como quem participa de uma gincana, com tarefas improváveis e prazos apertados, além da promessa de recompensa que supostamente deveria vir no final. Sinto que não tenho nenhuma expectativa ou compromisso com a arte ou com a fotografia. Isso faz com que meu entusiasmo nesses territórios estejam relativamente reduzidos, apesar de manter algum interesse na docência acadêmica, porém com pouco entusiasmo, visto que a aposentadoria se aproxima. Considero que pensar novas formas de entusiasmo implica ter esse entusiasmo para manter o debate, assim como viver requer certo entusiasmo com a vida, provocações necessárias para seguir adiante. Vamos em direção ao fim, ansioso pela próxima carta. Beijos, Tibério. Montevidéu, 9 de maio de 2024. Querido Tibério, com esta carta encerramos a jornada que começamos em novembro de 2022. Nos inspiramos no Sente Pensar de Eduardo Galeano. Em uma ou 2 frases, por favor, defina o que foi esse projeto para você. A letra-chave desta carta é a letra G. G de gratidão. Segundo nos relata Galeano, em um dos sonhos de Helena, os sonhos faziam fila, querendo ser sonhados. Nesta carta, as palavras de gratidão fazem fila. Algumas furam a fila, indo para frente em um show de empurra-empurra e reclamações das outras palavras. Todas querem entrar nas minhas frases de gratidão por minha vida, pela vida e obra de Eduardo Galeano e pela existência e participação neste projeto
de cada uma das pessoas que caminharam junto comigo nessa viagem epistolar. Em poucas palavras, gostaria que você nos falasse sobre sua gratidão. Eu sou Eliane Veloso, tenho 71 anos. Neste momento moro em Montevidéu, Uruguai. Me defino como multiartista. Sou livre, leve e solta, no que isso possa significar nesse mundo cheio de ataduras. Cultivo amizades de qualidade. Em minha vida e em minha obra, busco contribuir com as lutas por igualdade, liberdade e felicidade para todos os povos e tudo que faz nossa linda Pachamama. Beijos, Eliane. Belo Horizonte, 29 de julho de 2024. Cara Eliane, definir esse projeto implicaria em escrever algumas laudas, então vou tentar sintetizar em uma ou duas frases. Nascido com a ideia de discutir Galeano, trouxe reflexões sobre a contemporaneidade, a comunicação analógica em tempos de internet e a distância geográfica versus a distância temporal. Permitiu ainda entender a dificuldade de expressão quando o suporte é reduzido a uma folha A4, somente frente. Quando você pediu para falar sobre gratidão, senti que também, no meu caso, as palavras de gratidão fazem fila. Vou precisar omitir a maioria por limitação de espaço, mas expresso minha gratidão a você por ter participado desse projeto nesses últimos 2 anos. Considero um privilégio. Eu sou Tibério França, tenho 65 anos, sou fotógrafo, professor universitário, curador independente e produtor cultural, residindo em Belo Horizonte. Na minha pesquisa fotográfica autoral, trago questionamentos sobre sexo, religião e morte. A defesa do meio ambiente e da natureza também fazem parte das minhas ações com a fotografia. Saudações, Tibério.